Chega mais nação, vamos ficar por dentro agora de todas as informações sobre o nosso Flamengo no canal que é para você, torcedor do Flamengo Raiz, a voz da nação. Você aqui tem muita importância nesse canal, por isso que eu peço que você se inscreva, ative as notificações e curta esse vídeo para não perder nada sobre o nosso Mengão. Flamengo que vai enfrentar o Lanús pela Recopa, ganhador da Libertadores e da Sul-Americana, na Argentina, lá Fortaleza, 21h30, horário de Brasília. Vamos falar aqui sobre possível renovação de Cebolinha, também o Alacian, Emerson Royal, provável Luiz Henrique no Flamengo, também Igor Jesus, provável escalação do Flamengo, tudo isso e muito mais, junto com opinião. Então fique por dentro das notícias, se inscreva, ative as notificações e também expresse muito a sua opinião, porque todas as opiniões, debates, resenhas eu vou trazer aqui nos vídeos para você ficar por dentro de tudo e a gente sempre falar do nosso Flamengo, beleza? Vamos começar então com a escalação do Flamengo, a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Lanús, primeiro jogo da Recopa na Argentina. Flamengo, o provável Flamengo é Rossi, Varela, os dois Léos, Léo Pereira e Léo Ortiz e Alexandro. Chegando no meio, é aí que tem a grande dúvida, como é que Felipe Luiz vai colocar o meio do Flamengo? Eric Pulgar, titular absoluto, isso aí não tem dúvidas, mas aí existe a dúvida, Everton Araújo ou Lucas Paquetá como segundo volante? Jorginho já não vai para esse jogo. Então ele fica na dúvida, ele bota um time mais defensivo, forte no meio de campo, ou ele coloca Lucas Paquetá. Segundo algumas informações, Nenê Casagrande, ele vai com Everton Araújo. É provável a escalação, tá? Lembrando que o Felipe Luiz só revela os selecionados, ou seja, os titulares, uma hora antes do jogo. Então a provável escalação é que ele coloque Araújo, Everton Araújo, porque ele vai reforçar mais com o Eric Pulgar ali no meio. E aí surge a outra dúvida. Paquetá ou Arrascaeta? Provavelmente ele vai com Arrascaeta de meio, Lucas Paquetá aberto na ponta direita, Cebolinha e Pedro como centroavante. Esse é o provável Flamengo para enfrentar o Lanús fora de casa. Se ele ousar um pouco mais, se ele colocar Lucas Paquetá do jeito que nós, torcedores do Flamengo, desejamos, é Pulgar e Paquetá. Paquetá precisa ser segundo volante ou meia. Paquetá não é ponta, nem ponta direita. Ele é meia ou segundo volante. Ou ele vai, coloca Eric Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta, reforça muito o meio de campo ali, ofensivamente. E aí, aberto à direita, ele pode entrar com o Carrascal, que também vai flutuar ali. Cebolinha como titular, deve ser titular no lugar de Samuel Lino. E Pedro não está em boa fase, mas é o melhor centroavante que temos. Esse é o provável Flamengo aí. Como é que eu escalaria? Eu, torcedor do Flamengo, escalaria. Rossi, os cinco, né? Já são certos ali. Varela, Léo Ortiz, Pereira, Alexandre, Rossi, Eric Pulgar e Paquetá. Arrascaeta, aberto. Carrascal, Cebolinha e Pedro. Esse é meu time titular, é o time que eu escalaria contra o Lanús e contra qualquer outro time. E dependendo do campeonato, se está jogando fora ou dentro de casa, aí você pode pensar em Plata, você pode pensar em Luiz Araújo. Para descansar um pouco Cebolinha, você vai com Samuel Lino, deu entrevista recentemente ao GE, falando sobre a pressão, que não concorda com a pressão da torcida. No início desse ano aí de 2026, ganhando Libertadores, ganhando Brasileiro, não tem necessidade, na visão dele, da pressão toda que está nesse momento. Até porque o Flamengo vem de 3 vitórias consecutivas, porém não vem desempenhando o futebol que esperamos como torcedor. 2025 jogou um futebol muito bonito. Não se compara ao futebol de 2019. Eu acredito que 2019, você torcedor do Flamengo, se você discorda, desculpa.
Mas 2019 não vai acontecer mais, assim como 81. Não aconteceu e não vai acontecer. O Flamengo precisa desligar um pouco a chave de 2019 e aí fica a recente lembrança de 2025. Um time mais aguerrido, com vontade, com técnica, marcação sob pressão, é isso que Felipe Luiz coloca. Aprendeu muito com o Jorge Jesus, então ele vai muito aí em marcação sob pressão. Mas o início não vem demonstrando isso. Perdeu 3 jogos consecutivos, Fluminense, São Paulo. Então o Flamengo aí vai precisar muito, muito mesmo. Contra o Corinthians também, né? A Supercopa. O Flamengo vai precisar dar uma resposta à altura. Na minha concepção, está dando. Ganhou do 7-1 do Sampaio Corrêa. Ah, é um time fraco. Sim, um time fraco. Ele precisava ganhar. E ganhou, ganhou bem. Goleando. Bom, fez a obrigação. Segundo jogo. Jogou contra o Vitória fora de casa. Brasileiro. Precisou ganhar. Ganhou. Ah, o Vitória jogou melhor do que o Flamengo. O Vitória teve menos posse de bola. O Flamengo teve menos posse de bola do que o Vitória. Sim, teve. Mas lembrando que o Flamengo está em adaptação. Não é fácil. O torcedor do Flamengo quer tudo de imediato, na hora. É o time de maior investimento, é o mesmo elenco, é o mesmo técnico, não mudou nada. Quem saiu não era titular. Michael, Juninho, vinha. Então, na cabeça do torcedor, o time tem que jogar como jogou em 2025. Mas lembrando que teve um período muito grande, foram muitos jogos, mais de 78 jogos no 2025, a parada das férias, e aí até você retomar a condição física, técnica e tática, realmente é um pouco mais complicado, é mais demorado. Mas tem que ressaltar também que o Flamengo ganhou 3 jogos consecutivos. Sampaio Correia, vitória contra o Botafogo, eliminou, está classificado para as semifinais, vai pegar o Madureira. Então também tem que aí valorizar essas vitórias, mesmo que não tenha jogado muito bem. Sobre informações, Cebolinha, será que ele foi procurado para renovar com o Flamengo? Segundo fontes de Vene Casagrande, deixando também os créditos na descrição para essas informações, Cebolinha não foi procurado, nenhum nem seu staff, seu empresário, nem o próprio jogador foi procurado para renovar com o Flamengo. Então, lembrando que o contrato dele encerra em dezembro, 31 de dezembro de 2026, mas em junho ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer time. E aí, ano que vem, ele pode sair do Flamengo. E eu acredito que ele é muito melhor do que Samuel Lino. Acredito que a nação inteira, ou 90% da nação inteira, acredita que ele é melhor do que Samuel Lino e deve sim ser titular. Por que, que o Flamengo então está demorando de renovar o contrato com o Cebolinha? Não sabemos, não temos informações, mas houve-se essa história, esse rumor, esses rumores de que o Flamengo iria renovar com o Cebolinha. E o jogador pediu um salário muito alto para renovar, sabendo da necessidade do Flamengo e da sua condição atual, que é titular. Ele aí pediu uma valorização muito alta de salário. Essa é a informação. O Flamengo não procurou Cebolinha, staff, empresário, para renovar. A outra informação é que Everton Araújo, provavelmente, nesses últimos dias, nos próximos dias aí, vai renovar o contrato com o Flamengo e vai ter o seu salário valorizado, um aumento de salário. Isso porque o jogador teve sondagens de time de fora e também teve proposta oficial do Grêmio. O Grêmio colocou uma proposta oficial na mesa do Flamengo e o Flamengo recusou. Lembrando que BAP e também José Boto falou. Não sai ninguém do Flamengo, não sai ninguém importante e também não sai ninguém que é titular. Atualmente o Flamengo atua aí, tem como volantes Eric Pulgar, Jorginho, Everton Araújo, Dela Cruz, Lucas Paquetá, Saul, Alan, que era o 7º jogador nessa lista, foi emprestado para o Corinthians. Então o Flamengo não vê com bons olhos vender o jogador. Por isso que vai renovar com ele
ainda não foi citado aí quantos anos vai renovar e qual vai ser o aumento do salário dele, mas isso já é certeza de que vai renovar com Everton Araújo para segurar, blindar o jogador e se vier uma proposta de fora, ser mais rentável para o Flamengo e também para o próprio jogador. Cebolinha não foi procurado e Everton Araújo vai renovar o contrato com o Flamengo. Há informações também do Coluna Fla, Paparazzo Rubro Negro, Marcos Fla e outros jornalistas que falam sobre o Flamengo, cobrem o Flamengo ali, de que o Flamengo vai sim atrás de Luiz Henrique. Luiz Henrique pode chegar agora ou na metade do ano. Lembrando que o Zenit, time russo, pediu 40 milhões para o jogador. E aí os rumores ficam entre Palmeiras e Flamengo, né? José Boto e Bap falou, olha, não quero perder o jogador para o Palmeiras. Isso é certeza, é certo. Eu não quero, não aceito perder o jogador para o Palmeiras. E aí fica aquela briga, né? Aquela política entre ele e a Leila, entre John Ares e Flamengo. John Ares, segundo ele na sua entrevista, por respeito ao Fluminense, não aceitou a proposta do Flamengo e por isso foi para o Palmeiras. Lembrando que Luiz Henrique é cria do Fluminense, saiu, o Botafogo estava no Betis, o Botafogo foi lá de John Tex, comprou o jogador em 2024, ele foi campeão do Brasileiro e da Libertadores e foi vendido para o Zenit, jogador que deseja ir para a seleção brasileira, mas lá não tem visibilidade, até porque as sanções que a Rússia foi imposta impede de que o jogador consiga disputar campeonatos como Liga das Nações, Champions, enfim. O jogador não tem muita visibilidade. Ele deseja retornar para o Brasil, ganhando bem, claro, para assim ter uma possibilidade de ser convocado por Ancelotti. E também, na última semana, os rumores de que o Flamengo busca Igor Jesus, ex-Botafogo também, um centroavante. Na minha opinião, na minha concepção, o Flamengo precisa sim de um centroavante que jogue no lugar de Pedro ou que jogue do lado de Pedro. Bruno Henrique, para mim, e ele, a sua melhor temporada, o seu melhor ano, foi jogando de ponta. Não como centroavante. Até jogando do lado de Pedro, eu acredito que ele é melhor do que jogando como centroavante, jogando de costa, fazendo pivô. Então o Flamengo precisa ir atrás de um centroavante que jogue com Pedro ou do lado de Pedro. Essa é a minha concepção. É por isso que esse canal foi criado para você, torcedor do Flamengo, expressar sua opinião aqui nos comentários. Você concorda, discorda? Quem você traria? Marcos Leonardo é a história antiga. Houve também a possibilidade de Darwin Nunes, uruguaio, que joga na Arábia, só que ele recebe 8 milhões de reais por mês. Ele que não foi inscrito lá no Campeonato da Arábia, deseja ser convocado para a Copa do Mundo, jogar no Uruguai. E aí, a notícia também é que o Flamengo está tentando negociar um empréstimo do Al Hilal com ele, para ver se pelo menos paga 2,5 milhões por essa temporada e no fim do contrato, contrate o jogador. Acho difícil, acho muito caro. Será que ele vai corresponder? Não sei. Mas 2,5 milhões só de salário, fora o fim do contrato, para contratar o jogador, acho muito caro. Mas, segundo o presidente do Flamengo, o BAP, tem condições de gastar 1 bi nesse ano. Então vamos para mais informações aí, né? Vamos esperar o fim da novela. Igor Jesus, Luiz Henrique, o Darwin Nunes, esses são os nomes que cercam o Flamengo. Cebolinha não teve proposta e Everton Araújo vai renovar o seu contrato com o Flamengo. Lembrando que Jorginho não joga porque ele está vindo de lesão. Saul, tornozelo esquerdo, o Wallace Ian, dores musculares e Plata foi suspenso. Beleza? Se você concorda, discorda, tem mais informações, quer debater, expresse aqui sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e curtir esse vídeo. Esse canal é feito para você, torcedor do Flamengo, expressar a sua opinião.
opinião. Beleza? Valeu, nação, abraço. Fui.